Esse livro marca o início do meu namoro. Que cabelinho é esse, rapaz? Pessoal, esse livro aqui é o Faça Alguma Coisa, do Kev DeYoung. Bom, na época que eu descobri a existência desse livro, tava gostando da Rita, ela meio que não tava gostando de mim ainda, mas depois surgiu, digamos assim, um interesse da parte dela. Só que ela tinha muito receio de que eu, digamos assim, não fosse a pessoa certa pra ela, sabe? Ela tinha muito medo de arriscar um namoro sem ter essa certeza e sem saber se eu era a pessoa certa, então ela tinha medo de arriscar. E é interessante que esse livro fala algo muito interessante sobre a vontade de Deus. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal antes. Ele fala que a Bíblia nos mostra que existem pelo menos duas vontades de Deus explícitas na Bíblia. Uma delas se refere aos mandamentos de Deus, que é também chamada de vontade prescritiva. E a outra refere-se aos decretos de Deus, também chamada de vontade decretiva ou vontade secreta. Essa vontade secreta decretiva é aquilo que Deus decreta todas as coisas. É como tudo acontece, a gente não dá pra saber qual é a vontade secreta de Deus, a não ser depois que ela ocorre. A vontade prescritiva é aquela que ele ordena, é aquela que é explícita, é a revelada, é aquela que é dada a nós para que obedeçamos aos mandamentos de Deus. O problema, e o Kev DeYoung diz aqui, é que as pessoas buscam uma terceira vontade de Deus, que é meio que um mesclar das duas coisas. É a vontade que Deus decretou, mas que ele ordena pra nós, só que ele ordena de uma maneira meio que misteriosa. E esse ISO aqui estourado, hein? Que é isso, rapaz? Ok. Essa vontade é uma vontade meio misteriosa que as pessoas buscam encontrar, e o Kev DeYoung disse que essa vontade específica, por exemplo, com quem devo casar, qual trabalho que eu devo ir, qual curso escolher, qual casa morar, não existe algo determinado especificamente para uma pessoa que nós devamos descobrir. Os princípios que nos orientam para essas coisas estão revelados na palavra de Deus, certamente, mas não de maneira direta. Os princípios são sabedoria, oração, conselho, né? Considerar se estamos agindo em amor, orar a Deus para que ele sonde o nosso coração para saber se estamos com a motivação correta. São princípios, mas não de maneira explícita. Eu gostei demais desse livro, meio que eu engoli ele de um dia para a noite, na verdade da noite pro dia, porque eu queria logo conversar com a Rita e foi isso que aconteceu. A gente marcou de se encontrar na pracinha que era perto da casa dela. Eu conversei sobre esse livro com ela, porque eu percebi que ela tinha uma tendência a buscar essa terceira vontade e meio que... Pois é, eu usei esse livro pra convencer a garota que estava meio que afim de mim pra que começássemos um namoro. Isso foi muito louco, mas deu certo. Não estou recomendando isso, isso não é uma prática recomendada. Se não der certo pra você, não venha me culpar, mas, né... talvez, tal. Isso foi algo muito legal e a Rita depois, ela não só concordou comigo naquele momento, mas isso foi algo que fez diferença pra ela e foi algo que foi muito importante pra nós, né? Eu sou muito grato ao Kev DeYoung nesse sentido, porque nós começamos a namorar. Posteriormente, certamente nós tivemos problemas, não necessariamente por causa disso, mas de fato a questão de com quem eu devo me casar, com quem eu devo namorar, é muito delicado, é uma coisa muito importante, não estou banalizando a questão. Você não deve se relacionar com qualquer pessoa, já que não existe uma vontade específica pra isso, né? Ah, vou ir com qualquer um. Não é assim. Mas também não pode colocar um padrão tão elevado como se existisse apenas uma pessoa no mundo inteiro que fosse possível você se relacionar, e ao ponto de você ignorar todos os amigos, irmãos e pessoas que você conhece, pessoas legais, pessoas cristãs, pessoas atraentes até, porque você não sabe se foi aquela pessoa que Deus decretou pra você. Não é assim que acontece. E querer descobrir, né, ou querer que Deus revele pra nós quem é essa pessoa específica, fugindo de risco, é uma coisa que não é cristã. A vida cristã é uma vida de riscos, é uma vida de tomada de decisões, é uma vida de responsabilidades, e de certa forma, meio que ingenuamente, pessoas que buscam essa terceira vontade de Deus estão fugindo de riscos. Elas não querem errar, elas não querem ser responsabilizadas, elas querem descobrir aquilo que Deus está escondendo delas, e aí se tudo der certo, né, glória a Deus, que bom que ele me revelou. Se nada der certo, Deus, foi o que o Senhor revelou. E a culpa acaba sendo de Deus. E não é assim. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões e Deus quer que seja assim. Deus quer que nós assumamos essa responsabilidade. Claro que toda escolha deve ser feita com muita sabedoria, mas de acordo com os princípios da palavra de Deus. Oração, conselho, buscando sabedoria, estando de acordo com a palavra de Deus e sempre em amor, né? Então é isso, pessoal. Eu meio que fiz uma resenha mesclada com a minha história, mas sim, esse livro foi muito importante para o início do
do meu namoro com a Rita. Infelizmente, esse livro está esgotado, ele é da editora Mundo Cristão, mas dificilmente você vai encontrá-lo. Porém, posteriormente, o Weber Campos Júnior, pela editora Fiel, lançou o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, que é possível encontrá-lo. Eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir. E eu fiz um comparativo entre os dois, se você está na dúvida. E aí, qual é a diferença entre os dois? Vou deixar outro vídeo aqui embaixo para você dar uma olhada também. Se inscreva no canal, porque este mês é vídeo aqui todo dia.